Oi, minha gente, vamos falar da troca de treinador na Juventus. Sai Thiago Motta, entra Igor Tudor e vamos analisar um pouquinho essa troca, não só os motivos que fizeram Thiago Motta sair da Juventus, mas também os motivos que fazem o Igor Tudor ser o novo treinador e, claro, um pouco do momento dessa Juventus que, na minha opinião, está bastante perdida e é importante a gente colocar lupa aí em algumas situações que estão acontecendo na esquadra, na equipe italiana. Se você gosta de futebol italiano, se você gosta de futebol europeu, deixa o like por aqui, compartilha esse vídeo para que mais gente chegue no canal. Falamos de Liga dos Campeões, de futebol italiano, de PSG, também de Bahia, afinal sou torcedora do Bahia. Então, se você sente falta também de mais conteúdo de futebol italiano, direto recebo comentários do quanto que o futebol italiano hoje recebe pouco conteúdo, né? Tem pouco conteúdo, então peço sua ajuda. Para isso, se inscreve no canal, dá o like e comentários aqui, o que é que vocês acharam dessa troca na Juventus e vamos para a vinheta. É isso, gente. Vamos falar então um pouquinho dessa troca. A Juventus demitiu o Thiago Motta no início da data FIFA e já, logo depois, no mesmo momento, já anunciou a contratação do Igor Tudor. Antes da gente passar, claro, para a análise do que pode ser essa Juventus com o Tudor, do que eu espero, dos motivos dele ter sido o escolhido, vamos falar um pouco sobre a saída do Thiago Motta. Eu inicialmente tinha uma expectativa muito positiva com a chegada do Thiago Motta. Eu acho que há alguns anos a Juventus tem estado um pouco mais perdida no direcionamento que ela quer seguir. Para mim, o último ano com o Allegri já foi um último ano muito complicado, de decisões erradas, tanto de uma questão mais da diretoria como também do próprio técnico. Então, eu vejo uma Juventus há alguns anos um pouco perdida para onde ela vai. E eu escuto, conversei com algumas pessoas que estão no entorno da Juventus, que participam um pouco mais do dia a dia, até porque há 2 anos, né, que eu não estou mais na cobertura diária da Juventus, mas que existe uma falta de liderança quando a gente fala em clube, não em time, não em treinador, mas falta uma mão mais forte, um posicionamento e pilares mais fortes para o clube, para que esse clube tome direções mais interessantes. As coisas parecem muito à deriva, sabe? Cada momento é uma pessoa que toma as decisões, não existe ali. Eu não concordo com uma concentração única numa pessoa. A Juventus, inclusive, raramente trabalhou assim. Normalmente tem mais de uma cabeça ali pensando, tomando as direções, e nesse momento parece que essa Juventus está um pouco à deriva. Eu tenho essa sensação. Mas eu tinha gostado da decisão do Thiago Motta, porque eu achava que era uma decisão, até pelo lado mais tático, pelo lado mais futebol, que era um projeto mais interessante do que velhos padrões, que no caso no último ano com o Allegri já era, e talvez outras decisões com outros técnicos. E para mim o Thiago Motta trazia ali um respiro, uma novidade, uma coisa interessante para a Juventus. Claro, tinha um estilo não tão a cara da Juventus, mas ainda assim ele não fugia completamente, não é um técnico não sei, do futebol bonito, do tic-tac, né? Era um técnico mais de controle, de protagonismo, sim, de toque de bola, mas me parecia um futebol mais moderno. Então eu tinha boas expectativas. Para mim, a Juventus trouxe algumas peças interessantes no início da temporada, tinha jogadores interessantes para você desenvolver, não só jogadores já com um tempo na casa e com uma certa experiência, como é o caso do Vlahovic, como jogadores mais jovens, como é o caso do Yildiz, que para mim assim, é um talento, é uma joia rara que precisa ser tratada com muito cuidado. Trouxe outros jogadores, e aí também juntando, né, janela de inverno e janela de verão. O Conceição, que é um jogador que mostra bastante habilidade, que também precisa ser trabalhado. Veio o brasileiro, Douglas Luiz, que a gente não consegue entender como que ele mudou completamente, como que se tornou esse jogador que não entrega nessa Juventus.
Quem mais? O Koop Meiners, que é um jogadoraço e faz uma temporada assim de esquecer nessa Juventus. Então, é uma Juventus que tinha um elenco interessante, é um elenco pior do que a da Inter, porque ninguém tem um elenco igual ao da Inter, mas é um elenco que bate de frente com Atalanta, com Roma, com Lazio, com Milan, para pensar aqui nas primeiras colocações com Napoli desse campeonato italiano. Então, era uma Juventus para mim que tinha uma perspectiva mais interessante e deveria estar fazendo melhor do que fez com o Thiago Motta. É verdade que o Thiago Motta, a evolução da equipe do Thiago Motta sofreu problemas e teve ali pedras e tropeços por conta de grandes lesões, por exemplo, o melhor zagueiro e para mim, na verdade, o melhor defensor do campeonato italiano, que é o Bremer, teve uma lesão que tirou ele de toda a temporada, teve outras lesões de outros jogadores que estavam se adaptando à equipe, então é verdade que isso aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, depois de muitos meses, o principal motivo, na verdade, existem dois principais motivos para o Thiago Motta não ter conseguido manter o emprego e fazer um bom trabalho, são dois para mim. Primeiro, o principal é que não houve evolução nessa equipe, porque estamos falando de uma Juventus que, nesse momento, está brigando por vaga na Liga dos Campeões, é o objetivo dessa Juventus no campeonato italiano, claro que quer brigar por título, mas diante de uma temporada de transição, me parecia muito mais real, e até diante dessa Internazionale, e parecia muito mais real ser uma equipe para brigar por vaga na Liga dos Campeões. Para mim, foi um fracasso ter caído nos playoffs da Liga dos Campeões dessa temporada, porque tinha adversário em que, se o trabalho fosse bom, era para estar nas oitavas de final, mas o trabalho não foi bom e aí, enfim, já caiu fora da Liga dos Campeões, caiu fora também da Copa Itália. Então, é verdade que está ainda brigando pelo principal objetivo da temporada, que é a Liga dos Campeões. Mas se você assiste aos jogos da Juventus com alguma continuidade, não precisa assistir todos, mas se você assistiu ali 2, 3 lá em setembro, 2 em outubro, 2, 3 em novembro, mais um ou outro em dezembro. Agora, se você assistiu alguns jogos da Juventus, você vê que não tem nenhuma evolução dessa equipe. E aí, isso é complicado, porque você tem um trabalho de agosto até março sem nenhuma evolução. Gente, não tinha nenhuma evolução. E aí, claro, tem várias falhas do Thiago Motta. Na minha opinião, existia uma inconsistência incrível nas decisões do Thiago Motta. Então, por exemplo, ele começava a colocar um jogador como titular. O Francisco Conceição, ele ia bem, o Thiago Motta tirava. Aí você colocava o Lidice como titular, ele ia bem. 2 jogos depois, ele começava a ir para o banco, sem nenhuma explicação. A questão também da faixa de capitão. A faixa de capitão era itinerária. O Thiago não tinha um líder em campo. Ele bateu de frente com lideranças da equipe, como foi o caso do próprio Danilo, que deixou a Juventus em janeiro, numa situação, inclusive, que eu acho que o Thiago Motta agiu muito mal com ele. Teve vídeo aqui falando sobre a saída do Danilo e a chegada dele no Flamengo, que eu falei um pouco mais sobre isso. O Thiago Motta não tinha um time titular. Quando parecia que a equipe estava se encontrando, ele mudava o time para o jogo seguinte. Então, assim, eu acho que teve uma inconsistência muito grande nas decisões dele. Com isso, juntando a falta de liderança, a faixa de capitão itinerante, e aí ele começou também a bater de frente com alguns jogadores importantes, como o próprio Vlahovic, que beleza, o Vlahovic não é aqui exatamente o jogador que eu quero para minha equipe, mas ele é um jogador caro, importante, de salário alto para essa Juventus. Você precisa, no mínimo, ter alguma utilidade para ele, né? É seu trabalho, eu penso assim, né? Não pode ser um jogador que você simplesmente desiste e esquece, não pode ser assim. Outros jogadores que eu acho que também posicionamento, como o próprio Koop Meiners, que assim é um jogadoraço e não é possível que não dava para encontrar um lugar em que o Koop Meiners jogasse melhor. Enfim, por conta de tudo isso, ele perdeu o vestiário. E aí esse é o segundo motivo para mim dele não ter conseguido manter a situação.
O principal é que não houve evolução na equipe por vários motivos, e esses motivos, claro que uma coisa está sempre atrelada à outra, fez com que ele perdesse o vestiário. Um técnico que não traz evolução tática, né? Não traz evolução no jogo e não tem também o vestiário, esquece. Não tem como continuar. A gente, às vezes, subvaloriza, dá pouco valor ao quanto que é importante que o time acredite no técnico. Como, por exemplo, só rapidamente para trazer aqui o que eu acho que acontece no PSG. Os jogadores acreditam, assim, cegamente no trabalho e no que diz o Luiz Henrique. Se o Luiz Henrique diz jogue de lateral, ele vai jogar de lateral e vai ser, assim, vai dar a vida para aquilo. Se o Luiz Henrique diz corta a rede do gol, o jogador vai lá cortar a rede do gol. Então, isso é muito importante. E o Thiago Motta não tinha isso. Nem perto disso. Ao contrário, eu tenho a sensação que os jogadores queriam fazer o contrário do que ele dizia. Então, esses dois principais motivos fizeram com que o Thiago Motta perdesse a oportunidade dele na Juventus. Ele mostrou que não está pronto ainda para estar numa equipe com tanta pressão, para administrar tantos egos, para fazer parte de um ecossistema acima em termos de exigência neste momento. Para mim, é um técnico que mostrou um trabalho muito interessante no Bolonha, merece ter outras chances, claro que tem muitas possibilidades, mas nesse momento ele não está pronto para uma Juventus, ele não está pronto para uma Inter, ele não está pronto, como já se falava, né, no início da temporada. Ai, Thiago Motta na seleção brasileira. Eu dizia, gente, calma. Ele tem uma boa temporada no Bolonha. Calma, não, ele não está pronto ainda. A gente precisava ver ele pronto, ele evoluindo numa prateleira acima do Bolonha, e ele não fez isso. Então, na minha opinião, ele precisa voltar umas casinhas, rever algumas coisas, e aí sim, retomar um caminho de evolução. Desejo toda a sorte para o Thiago Motta, porque o trabalho que ele tinha no Bolonha era realmente muito, muito interessante. Para falar agora um pouquinho do Tudor, se falava no Tudor ou no Mancini, gosto mais, pelo menos inicialmente, assim, na escolha pelo Tudor. Existe, obviamente, alguns motivos específicos para a contratação dele. Existe uma questão contratual. O Tudor, claro, tem uma flexibilidade e um valor também mais baixo do que o Mancini, uma flexibilidade maior. Ele inicialmente chega para fechar a temporada. Eu acredito que chegue, inclusive, que feche, inclusive, incluindo o Mundial, né? O Bahia. Juventus está no Mundial de Clubes. Então, ele inicialmente vem até o fim da temporada. Ele não tem, pelo que eu li, uma opção obrigatória de renovação caso a Juventus se classifique para a Liga dos Campeões. É uma renovação opcional. Então, a diretoria da Juventus vai ter tempo, vai ter a opção de avaliar o trabalho dele, independente da classificação ou não para a próxima Liga dos Campeões. Outra coisa é que o Tudor conhece muito bem a Juventus, ele já foi jogador da Juventus e ele foi auxiliar do Pirlo, temporada 2021, se eu não me engano, e ele tinha, inclusive, um papel muito importante naquela temporada. O Pirlo fazia a sua primeira temporada como técnico e o Tudor já tinha uma experiência anterior. O Tudor fez um trabalho importante, de muitas vezes até tomar mais decisões até do que o Pirlo. Se fala muito que ele era muito mais a cabeça pensante da equipe do que o próprio Pirlo. Acho que é menos do que falavam, mas também não é que ele era um simples auxiliar, ele tinha realmente uma importância grande. E outra coisa, é um técnico de personalidade muito forte, então fica muito claro que a Juventus quer um chacoalhão nessa equipe. A Juventus vem de derrotas importantes, vem de um momento moralmente ruim, e o Tudor tem essa personalidade forte para dar uma chacoalhada, mas ao mesmo tempo é preciso tomar cuidado, porque ele bate de frente com muita gente. Vamos ver como é que isso vai funcionar até o fim da temporada. E a gente deve ter, inclusive, também uma troca de sistema. O Thiago Motta jogava mais com a linha de 4, o Tudor deve ir para a linha de 3, é o que ele costuma jogar novamente. E a Juventus tem um bom elenco para isso ser feito. Obviamente, o principal objetivo da temporada é classificação para a Liga dos Campeões. Existem outros mini objetivos aí, né? Acho que é importante, por exemplo, entender o papel do Vlahovic nessa Juventus.
o Vlahovic vai ser recuperado ou realmente não deu mais e ele vai ser negociado no meio do ano. Então é preciso entender o papel do Vlahovic, acho que o Tudor precisa ter, deve ser um dos objetivos do Tudor até o fim da temporada. Ele tem aí um desafio grande também de restaurar ali a harmonia do time principal e com isso, né, definir os papéis, definir as lideranças, entender o que é o time titular e como os jogadores podem ser utilizados. Tem desafios aí, tem desafios por aí. Vamos ver o que o Tudor consegue até o fim da temporada. Eu acho que essa Juventus consegue ser um pouco mais competitiva do que estava sendo com o Thiago Motta, especialmente por essa questão do vestiário, tá? Do Thiago Motta não ter mais o vestiário nas mãos, mas é arriscado porque não é que a Juventus está na segunda colocação e se não for tão bem cai para quarto. Não, a Juventus está no limite ali da classificação para a Liga dos Campeões. A Itália, inclusive, não deve ter uma vaga a mais nessa temporada, que teve no ano passado, mas nessa temporada tudo indica que vai perder para a Espanha, é um dos outros países que vai ficar com essa quinta vaga. Então, é uma temporada de recuperação, mas também de muito risco para essa Juventus. No fim das contas, não é uma decisão que me faz pensar que essa Juventus já está no caminho certo de novo, que essa diretoria já parece ter tudo muito claro. Não é a sensação que eu tenho. A sensação que eu tenho é que é apenas... Sabe quando tem vários, assim, enfim, é um caixa d'água e tem vários buracos? Essa sensação é que você está colocando uma rolinha lá, ele, em apenas um dos buraquinhos e tem vários buraquinhos que ainda precisam ser resolvidos para essa caixa d'água parar de vazar. Enfim, vamos ver o que acontece. Vou pedir para vocês deixarem um like por aqui para ajudar o canal, especialmente se você gosta muito de futebol italiano. Compartilha esse vídeo com mais gente que queira falar um pouco sobre a Juventus, sobre o futebol italiano. Deixa aqui os comentários o que vocês acharam sobre essa troca. Temos ainda essa semana mais vídeo, claramente tricolor, para falar sobre a estreia do Bahia no Campeonato Brasileiro, então depois já de Copa do Nordeste. E na quinta, ainda não tenho certeza se vai ter tudo às claras, a depender de como tiver meu dia. Talvez a gente tire uma pausa, porque é uma semana de data FIFA, que eu estou aproveitando, inclusive, um pouco para descansar. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada para todo mundo que ficou por aqui. Deixa o like.